que os irmãos estão ainda em pé. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra bem rápida. Glória a Deus, que assim que eu vi a escala, me veio essa palavra no coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler dois textos da palavra do Senhor. O primeiro em Salmos 145 e o versículo de número 14. Glória a Deus. E o segundo em Provérbios 24, o versículo de número 16. Aleluia. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Aleluia. Amém? Embora estamos em poucos, mas o principal se faz presente. Aleluia. Aleluia. E é por ele que nós estamos aqui, é pela misericórdia dele, é pela graça dele. Aleluia. E a ele é que nós damos honra e glória, a Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. 145 do Salmos, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. Aleluia. Algumas traduções dizem: o Senhor ampara os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. O 24 e o 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso serão derribados pela calamidade. Mas os perversos serão derribados pela calamidade. Amém? Glória a Deus. Pode tomar pela assento em nome de Jesus, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Hoje à tarde nós estávamos ali reunidos, aleluia, e falando das coisas de Deus, como a João Luiz falou, das crianças, que nós não devemos só, aleluia, trazer elas para a escolinha, mas devemos ajudar elas nas suas necessidades, as crianças que não têm os pais crentes, daqui a pouco a gente não sabe a real necessidade dessas crianças, se elas daqui a pouco precisam de um cobertor, precisam de uma muda de roupa, precisam de uma alimentação mais adequada, E esse também é o nosso papel como igreja, Também é o nosso papel como igreja, ajudar essas crianças, glória a Deus. E também conversávamos sobre a sensibilidade do Espírito Santo, O Espírito Santo, ele é muito sensível, glória a Deus. Ele é muito sensível ao pecado, e ele é muito sensível a um pecador arrependido. Aleluia, glória a Deus. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele acaba, aleluia, se afastando de nós, Nós vemos isso quando Davi, ele pecou, aleluia, e na sua oração com Deus, ele disse: Senhor, só não me tires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabia que quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, o Espírito Santo, por ser sensível ao erro, sensível ao pecado, ele acaba então se afastando. Aleluia, glória a Deus. Mas, da mesma forma em que o Espírito Santo, ele é sensível ao pecado, aleluia, ele também é sensível ao pecador que se arrepende do pecado. Aleluia, aleluia. Então, quando o pecador, aleluia, ele se arrepende do seu pecado, aleluia, o Espírito Santo se volta para essa pessoa. Então, o Espírito Santo toma conta dessa pessoa. Quando a pessoa se prostra e pede misericórdia e demonstra que realmente está arrependido, o Espírito Santo então entra novamente na vida dele e novamente o levanta, e novamente começa a usar, e novamente começa a trabalhar na sua vida e fazer a maravilhosa obra de Deus. Glória a Deus. E aqui então nós vemos, aleluia, 2 versículos que nos arremetem a isso, glória a Deus.
Aleluia, glória a Jesus. Então, aleluia, haverá e há no nosso meio aqueles irmãos, aleluia, que às vezes não têm forças, que às vezes não conseguem, aleluia, vencer alguma coisa, aleluia, que às vezes tem uma fragilidade na sua carne, aleluia, glória a Deus, e acaba caindo, aleluia. Mas a Bíblia diz então que Deus o ampara, aleluia, e que Deus, aleluia, glória a Deus, o ajuda a se levantar. Mas essa pessoa só vai conseguir se levantar, aleluia, mediante ao arrependimento. Glória a Deus. Ou a igreja, aleluia, só vai conseguir se levantar mediante ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Mas o certo é que Deus quer levantar. Aleluia. Deus quer levantar os irmãos. Deus quer levantar a igreja. Aleluia. Deus quer levantar mais obreiros. Deus quer levantar mais irmãs. Aleluia. Mas, aleluia, há necessidade de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. E nós olhando um pouco mais para a palavra, a gente vê, aleluia, que existe um ditado mundano, aleluia, que diz assim, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluia. Muitos usam isso dizendo que está escrito na palavra que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas nós vemos aqui pela palavra que isso não está escrito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O cair, aleluia, é consequência do pecado que o homem comete. Aleluia. E o levantar é a consequência do arrependimento pelo pecado. Então Deus vem e levanta a pessoa. Aleluia, glória a Deus. Mas agora a gente fala e analisa, mas quantas vezes Deus pode me levantar? Quantas vezes Deus pode me perdoar? Ontem eu errei, hoje eu falhei. Será que Deus me perdoa? Será que Deus tem misericórdia de mim? Será que Deus pode novamente me levantar? Aleluia, será que Deus pode levantar, aleluia, o meu familiar que está desviado? Será que Deus pode levantar, aleluia, o meu parente que está, aleluia, desviado, que não consegue se firmar? Pode, Deus pode. Nós vemos que a palavra de Deus diz, aleluia, que pode, aleluia, glória a Deus, o justo, aleluia, 7 vezes cair e se levantará. Aleluia, agora mas o que nos torna justos para Deus? Quando nós pecamos, quando nós erramos, o Espírito Santo ele se afasta de nós. Mas quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo se volta para nós e Jesus Cristo nos justifica. Aleluia. Certa vez eu liguei para o pastor, aleluia, eu disse: pastor, logo que eu me converti um pouco mais, eu disse: está difícil, pastor, porque as pessoas usam aquilo que eu praticava para me ferir. As pessoas usam aquilo que eu praticava para me prejudicar, Senhor. E a coisa está difícil, Senhor. A coisa está difícil, pastor. Eu não sei se eu vou suportar isso. Aleluia. Então esse pastor falou para mim: meu irmão, o irmão já está na graça de Jesus Cristo. O irmão já se arrependeu. Quem te justifica é Deus. Então Jesus Cristo nos torna justos mediante o arrependimento. Aleluia. Então quando nós caímos, quando nós falhamos, nós precisamos nos arrepender e Jesus vai nos levantar.
Então, nós vemos, aleluia, uma pessoa caída, uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, nós devemos, aleluia, ajudá-la a encontrar novamente o caminho. A primeira é encontrar o caminho do arrependimento. Aleluia. Para Jesus Cristo justificá-la com o seu sangue. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós pecarmos, aleluia, glória a Deus. Quando nós pecarmos, nós precisamos nos arrepender. E Jesus Cristo, mediante o seu sangue, nos torna justos. E aí se cumpre a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque, aleluia, por mais que caia, por mais que falha, ele não desiste. Aleluia, glória a Deus. É diferente daquele que cai e não tem força e acaba desistindo da fé, acaba desistindo de Jesus Cristo. Esse não se levantará, mas aquele que cai, aleluia, e mesmo errando, segue em frente, e mesmo falhando, pede misericórdia, e mesmo pecando, se arrepende. O sangue de Jesus nos justifica e nos torna realmente justos. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, nessa última hora, Ele quer levantar. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite Deus fala conosco, aleluia, e no particular, mas também nos fala como igreja, aleluia. Aonde a igreja tem errado, aonde a igreja tem caído, aleluia, glória a Jesus. No que a igreja tem falhado, aleluia, glória a Deus. O Senhor quer levantar a igreja, aleluia. O Senhor quer levantar essa congregação, aleluia, glória a Jesus. Mas para isso nós precisamos entrar no caminho do arrependimento, aleluia, glória a Deus. Para que o Senhor justifique essa igreja, aleluia, glória a Deus. Eu sei que os irmãos já estão, aleluia, no caminho de santificação. Eu sei que os irmãos estão no caminho do arrependimento. Eu sei que os irmãos estão prostrados ao pé de Jesus todo dia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, nos ajuda a vencer, nos ajuda a dar mais um pouco. Aleluia, eu sei que os irmãos fazem, mas nós precisamos fazer ainda mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quantas vezes cairá o homem? Aleluia, glória a Deus. Semana passada eu vou lá na nossa palavra. Aleluia, sobre quantas vezes devemos perdoar. Aleluia, glória a Jesus. E então nós entendemos que, aleluia, não tem um número infinito. Não tem um número, aleluia, um número é infinito de quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. Agora, aqui por esta palavra, nós conseguimos ver quão infinito é a misericórdia de Deus, que Ele nos perdoa, e cada vez que nós caímos, Ele está nos amparando, Ele está nos sustentando, Ele está nos ajudando a voltar o caminho. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós devemos também perdoar, porque Jesus Cristo é misericordioso por nós. Aleluia. Não importa quantas vezes você caiu. Aleluia. Para Jesus não importa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, aleluia, como disse o irmão Omar, Ele não nos bota no nosso rosto, aleluia, os nossos pecados, não. Aleluia. Para Ele interessa que nós permaneçamos firmes. Para Ele interessa, aleluia, que nós conseguimos alcançar o arrependimento. Para Ele interessa que nós conseguimos permanecer em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor possa, aleluia, a cada dia mais nos justificar. Que a cada dia mais nós possamos nos humilhar mais. Aleluia. Que nós possamos atender a voz do Espírito Santo. Aleluia. Para que nós venhamos ser corrigidos por Ele.
naquelas áreas das quais nós precisamos melhorar. Aleluia. Isso vai nos tornando justos. Isso vai nos tornando perfeitos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo ele nos torna perfeitos mediante, aleluia, glória a Deus, ao caminho, aleluia, da perfeição. Quando nós entramos pelo caminho, aleluia, glória a Jesus, de arrependimento, de buscar e melhorar, aleluia, o Espírito Santo então nos torna perfeitos. Não que nós sejamos perfeitos, não. Nós todos somos falhos, somos errantes, aleluia. Mas como nós nos arrependemos e reconhecemos, aleluia, precisamos mudar, precisamos melhorar, o Espírito Santo então trabalha na nossa vida e nos aperfeiçoa e nos torna perfeitos. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, se até hoje o diabo te acusou de alguma coisa, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, você é justificado, você é justificado, aleluia, porque Jesus Cristo te justificou e nenhuma condenação há. Para quem se arrepende e confessa Jesus Cristo como Salvador, nenhuma condenação há. Aleluia, aleluia, aleluia. E aquela palavra então ficou gravada no meu coração. O dia que eu liguei para o pastor, ele disse: pastor, está difícil. Aleluia. Além do diabo acusar, as pessoas me acusam. Aleluia, daquilo que eu pratiquei. Aleluia, o pastor disse: meu irmão, quem te justifica é Deus. Aleluia. Meus irmãos, aleluia, quem justifica nós é Deus, é Jesus Cristo. Aleluia. Agora Pedro vai dizer sobre a memória: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, Jesus Cristo justificará. Jesus Cristo intercederá junto ao Pai. Aleluia. Mediante ao arrependimento. Então, no arrependimento, meus irmãos, aleluia, há justificativa. O problema agora é, por exemplo, de meios perversos. Aleluia. Estes, aleluia, não alcançam misericórdia. Aleluia. Esses não alcançam, aleluia, a graça. Mas aquele, aleluia, que cai e se arrepende, aleluia, não importa quantas vezes caiu, o que importa é quantas você levantou, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Por quê? Porque ele se humilha, ele reconhece, ele busca o Senhor. Nós temos, aleluia, esse exemplo com Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi ele pecou. Davi ele errou, aleluia. Davi tomou para si uma mulher que não era dele. Davi adulterou. Davi cometeu um pecado terrível. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Davi se arrependeu. Aleluia. E se arrependeu muito. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor então vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus justificou Davi. Deus perdoou os pecados de Davi. Aleluia. E Deus tem poder para perdoar os meus e os teus pecados. Aleluia, glória a Jesus. Deus tem poder para perdoar os pecados dos seus familiares. Aleluia. Que às vezes alguém olha e diz: não, aquele não tem mais solução. Aquela não tem mais solução. Aleluia. Mas se ele se arrepender, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo volta a trabalhar na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Mas ontem nós tivemos um ensinamento lindo. Aleluia, da parte do nosso pastor. Aleluia, como nós devemos trabalhar para que a pessoa se arrependa. Como nós devemos
aleluia, os erros uns dos outros, aleluia, e nós, aleluia, glória a Deus, buscarmos juntos em Cristo, aleluia, para que o Senhor venha nos levantar, aleluia. Eu sei que o Senhor está levantando, meus irmãos, aleluia, Deus está levantando, aleluia, Deus está trabalhando, aleluia. Mas como disse o pastor ontem, aleluia, nós não podemos olhar com os nossos olhos, aleluia, nós temos que olhar como Cristo olha, aleluia. Talvez aos nossos olhos vocês não vejam, nós não vejamos a obra que Deus está realizando, mas pela fé em Jesus Cristo eu posso ver como grande obra o Senhor está fazendo, aleluia, nas nossas igrejas, nas nossas vidas, aleluia, nós precisamos, aleluia, deixar o Senhor nos arrumar. Nós precisamos deixar o Senhor nos arrumar, nos colocar no lugar certo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É Jesus que justifica, é Jesus que torna os justos, é Jesus que torna a igreja justa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, aleluia, deixar, aleluia, o Senhor nos arrumar, o Senhor nos arrumar, o Senhor nos levantar. O Senhor quer levantar o nosso meio, meus irmãos, aleluia, pregadores, aleluia. Talvez é aquele irmão que ainda está desviado, aleluia. Deus quer levantar mais cantores, aquela irmã que está desviada, aleluia. Deus quer nos levantar aqui, Deus quer levantar as irmãs na oração, Deus quer levantar as irmãs na revelação, Deus quer levantar as irmãs na pregação, no louvor, aleluia. Deus quer levantar os obreiros, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, arrumar aquilo que está em desordem, para Ele nos justificar, aleluia, glória a Deus. Quantos creem que Deus vai levantar? Aleluia. Eu creio, meus irmãos. Eu creio que Deus já está levantando. Aleluia. E nós precisamos crer. Aleluia, que Deus está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, trazer, aleluia, as almas mais cedo nessa casa, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos lançar os convites, aleluia, para que essas almas venham para a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus já justificou a nossa igreja. Aleluia. Então, quando alguém pedir, aleluia, como é que está a igreja? A igreja está justificada.
vez tinha que fazer um trabalho na casa de uma colega dele de trabalho. Aleluia. E ela me mandou mensagem: olha, não tem problema vocês não virem hoje. Aleluia, porque nós estamos enlutados. Aleluia, glória a Deus, perdemos um grande amigo. Aleluia. E Deus me deu umas palavras para falar para aquela senhora. E ela respondeu assim: Mateus, que palavras lindas. Que palavras de paz. Aleluia. Então nós temos que ter essas palavras. As pessoas precisam ver que nós já fomos transformados, que nós já fomos justificados. Elas precisam ver em nós a diferença. Elas precisam despertar o desejo delas de ver através da nossa vida Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos arrastar as pessoas para mais do Senhor. Eu fiz de tudo para o povo, para ganhar a todos. O que nós estamos fazendo? Nós já fomos justificados. Nós já nos tornamos justos. Nós já alcançamos o perdão. Aleluia, a palavra do Senhor diz agora: ide e anunciar o Evangelho. E todo aquele que crê será salvo. Aleluia. Glória a Deus, nós precisamos sair do comodismo, igreja. Nós precisamos sair do comodismo. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo disse: olha, esperem o pastor. Olha, esperem o obreiro. Não, Jesus Cristo disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele não mandou esperar ninguém. Ele mandou aquele que já foi justificado, aquele que já foi perdoado, aquele que já foi alcançado fazer. Aleluia! 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 E Deus quer te levantar, irmã! E Deus quer te levantar, irmão, porque tu já foi justificado! E você tem essa autoridade de pregar a palavra do Senhor! Aleluia! O irmão Eliseu que lá no posto, ele não precisa esperar a ordem do pastor. Não, pode chegar amanhã para abastecer e dizer: Jesus te ama, Jesus tem um projeto na tua vida. Aleluia! O irmão Lucas, quando está lá pintando, ele não precisa pedir autorização, porque Jesus já autorizou ele. Ele vai lá na igreja, que lá tem palavra, lá tem salvação de vidas. Jesus te ama. Nós que trabalhamos nas casas, nós não precisamos de autorização. Jesus já autorizou. Vocês já foram perdoadas, vocês já foram justificadas. Vocês têm que chegar e dizer: Jesus te ama, meu amor. Jesus tem um projeto de salvação para a tua vida. Glória a Deus! Eu creio que Deus vai levantar, meus irmãos, mas nós precisamos fazer, nós precisamos se mexer. Jesus não nos chamou para ficar parado, Ele não nos perdoou para nós ficar parados, Ele não nos justificou para nós ficarmos parados, Ele nos chamou para fazer algo para Ele. Aleluia! Que nós não dependemos de ninguém. Nós dependemos de Cristo. É Cristo que nos mandou fazer o ID. Aleluia! Jesus nos mandou falar. Jesus nos mandou pregar. Ele nos justificou. Aleluia! Embora já acusa, você agora fazia isso. Você agora
Aleluia. Vamos pôr em pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem, aleluia, na obra que Deus fez nessa cidade, aleluia. Quantos creem na obra que Deus fez nesse lugar? Aleluia. Então Ele me chamou para ficar sentado aqui. Ele não me chamou para ficar sentado aqui. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou se cada um de nós conseguir trazer alguém na quinta-feira ou no domingo? Aleluia. Pense que o número vai ser dobrado. Glória a Deus! Ele já nos justificou! Agora de nós ir! Aleluia! Ele já nos perdoou! Agora de nós ir! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não podemos ficar nos vitimizando, não! Aleluia! Precisamos erguer a cabeça! Aleluia! Glória a Deus! Pegar nossas armaduras! Aleluia! Começar a achar como soldados valentes do Senhor! Você agora! Marchar! 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 Ir! Anunciar! Pregar! Que Jesus salva! Que Jesus libera! Que Jesus transforma! Que Jesus justifica! Aleluia! Aleluia! Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia, vamos orar. Vamos orar. Eu sinto a presença do Senhor. Bendito será e bendito